Olá pessoal, aqui é o professor Renato. Vamos dar continuidade então à nossa disciplina de Meteorologia Física 1. Nós vamos então dar uma olhada nos detalhes da radiação e essa aula é baseada no livro do Petit. Muito bem, nós vimos anteriormente detalhes da constituição da atmosfera, os gases, partículas, de onde que elas vêm, para onde que elas vão, os seus transportes. A gente vai começar então a olhar detalhes da natureza da radiação solar e terrestre. A radiação, o que é a radiação? Radiação são ondas eletromagnéticas, ou seja, ela é composta de uma onda que contém campos elétricos e magnéticos. A radiação então se propaga numa dada direção e ela então é composta por campos elétricos e magnéticos. Então o campo elétrico representado aqui e o campo magnético. Os princípios de interferência construtiva e destrutiva de ondas se aplicam às ondas eletromagnéticas. Lembrem lá da disciplina de Física 2, do capítulo de oscilações e ondas. Essa onda possui deslocamentos perpendiculares à direção de propagação, sendo denominadas de ondas transversais, ou seja, a amplitude vai estar variando perpendicularmente à direção de propagação. Então, por isso que é considerada uma onda transversal. É diferente da onda de som, que é uma onda longitudinal, que se propaga, então, na mesma direção em que está tendo variações da sua amplitude. Estas ondas propagam sua velocidade da luz, mesmo no vácuo, e, portanto, não exigem meio de propagação. A sua velocidade é da ordem de 300 milhões de metros por segundo. Elas se propagam tridimensionalmente e pode ter uma orientação polarizada, como veremos. O comprimento de onda, então, representa, quando a gente tem dois picos, a gente tem aqui o comprimento de onda, uma estimativa da distância entre dois picos. A frequência representada pela letra Ni da oscilação de onda, são representadas então por uma relação entre a velocidade, a frequência e o comprimento de onda. Então, é comprimento de onda em metros, aqui os ciclos por segundo e aqui velocidade metros por segundo. Na natureza, ondas eletromagnéticas podem existir com uma ampla variação de frequências, de alguns ciclos por segundo ou até um número muito grande de ciclos por segundo, de alta frequência. No caso extremo, de energia gama, essa radiação produzida por reações nucleares, as frequências são muito altas. E aí a gente tem também a unidade Hertz, que é uma unidade que mede então a frequência da radiação eletromagnética. No vácuo, essas ondas eletromagnéticas propagam-se sem nenhuma interferência, mas em outros meios, como água e a nossa atmosfera, a propagação depende da frequência. Nós vamos ver detalhes depois sobre a propagação, então, nesses meios que não é o vácuo. Qualquer flutuação eletromagnética pode ser pensada, então, como uma composição de um número diferente de flutuações periódicas, ou seja, uma soma de ondas. Nós temos a irradiação de vários comprimentos de onda. Por exemplo, a gente pode ter uma função, f, que pode ser expressa como uma soma de funções senoidais. Aqui nós temos, então, uma soma de várias frequências ômega da nossa radiação, que tem aí uma onda senoidal. Então, aqui o tempo, aqui a frequência da nossa onda, e aqui nós temos o φ, que é a fase, ou seja, se t é igual a zero, a gente pode ser que tenha uma fase representando aqui a nossa onda senoidal. A radiação eletromagnética, composta inteiramente de uma simples frequência, é denominada radiação monocromática. Por exemplo, se você pegar a cor vermelha, você tem aí uma radiação monocromática. A radiação que consiste de uma mistura de ampla composição de frequências é denominada de radiação de banda larga. Podemos ter então, por exemplo,
radiação da banda do visível, né? Ou a radiação da banda infravermelha. Em geral, tratamos de algumas bandas bem estreitas de radiação, na qual podemos denominar de monocromáticas. Veremos detalhes sobre isso. A radiação pode ser coerente ou incoerente. Radiação coerente é o que obtemos de um simples oscilador ou alguns osciladores em sincronia. Por exemplo, os radares, os fornos micro-ondas e os lasers. Então, eles possuem radiação coerente. Radiação incoerente é a que obtemos de um grupo de osciladores independentes que pode ter aproximadamente a mesma frequência, mas que estão fora de fase uns com os outros. Por exemplo, a radiação solar, ela tem então aí uma radiação do tipo incoerente. A polarização é importante. A orientação das oscilações do vetor campo elétrico em uma onda eletromagnética pode ser qualquer direção que seja perpendicular à direção de propagação. Então, suponha que ela esteja se propagando e o vetor estaria variando, então, aí nessas direções aqui. Então, ela tem uma polarização linear, né? Isso aqui pode ser vertical, pode ser horizontal, ou pode ter um ângulo específico, ou seja, o ângulo aqui, né, está mostrando então qual que é a direção da propagação da radiação eletromagnética. Ele vai então, né, variar aí a sua amplitude dessas direções aqui. Então, nós temos a polarização. A orientação da oscilação pode ser de forma espiral em relação à direção de propagação, a direção horária ou anti-horária. Então, o vetor pode estar variando, né, aí de uma forma circular, né, anti-horária ou horária, ok? Geralmente os radares meteorológicos, né, transmitem a radiação coerente com polarização linear, e então mede a radiação de retorno com a mesma polarização. Então os radares mais modernos, eles têm polarização e você consegue estimar, então, por exemplo, suponha que você tem uma gota, você consegue ter estimativas da forma da gota, porque quando a gota está caindo, né, numa chuva, ela pode ser que fique mais alongada e você consegue ter uma estimativa do tamanho dessas gotas e, por consequência, você tem aí uma estimativa da taxa de precipitação que está caindo através, então, desses radares polarimétricos. Veremos mais detalhes sobre isso no futuro. A radiação eletromagnética transporta grandes quantidades de energia, desde os processos termonucleares do Sol até o nosso planeta. Então, é uma grande quantidade de energia que chega. Em geral, a taxa de energia de onda eletromagnética é avaliada em watts, ou seja, joules por segundo. A radiação pode também ser estimada em termos de fluxos, watts por metro quadrado. A magnitude dos fluxos depende da orientação da superfície de referência, ou seja, né, a gente vai ver detalhes que a inclinação é importante. Muito bem, algumas propriedades quânticas da radiação. Sabe-se atualmente que a radiação comporta-se como ondas, mas também como partícula. O Einstein ganhou seu prêmio Nobel pela explicação do efeito fotoelétrico. O que é esse efeito fotoelétrico? Este efeito refere-se ao fenômeno pelo qual os elétrons são arrancados de uma superfície material quando expostos à luz no vácuo. A explicação de Einstein foi que a luz incide em uma superfície não como um fluxo contínuo de energia de uma onda, mas em pacotes discretos de energia por fótons. Ou seja, o fóton teria uma energia e essa energia contida de cada fóton individual, e portanto a capacidade de arrancar elétrons de uma superfície, é determinada somente pela frequência da radiação. E ela está relacionada pela energia, que é H vezes a frequência. Então aqui Ni é representando a frequência, H a constante de Planck. Ou seja, a energia de um fóton depende da constante de Planck e da sua frequência. Então, luz de baixa energia deposita pacotes discretos de energia em uma superfície de forma análoga ao respingo de gotas de chuva em uma janela de vidro
no início da precipitação, ou seja, um pacote, como se fosse, né, uma energia em pacotes. Se uma radiação monocromática de comprimento de onda deposita F watts por unidade de área em uma superfície, então isso corresponde a um número de fótons, né? A gente pode estimar, se a gente tem uma quantidade de energia, a gente divide pela energia de um fóton e você tem um número de fótons por unidade de área por unidade de tempo. O fluxo, então o fluxo refere-se à taxa de radiação que passa por uma superfície em watts por metro quadrado. Essa superfície pode ser real, por exemplo, o topo de uma camada de nuvem, ou o solo, ou uma superfície imaginária, por exemplo, o nível de 800 hectopascais. O fluxo de radiação natural ou incoerente, expressa em watts por metro quadrado, deve ser uma banda larga. Ele inclui as contribuições de energia em todos os comprimentos de onda em uma dada banda entre os comprimentos λ1 e λ2, que pode ser, né, também toda a banda entre λ1 igual a zero e λ2 igual a infinito. Você pode pegar todas as bandas. Mas não λ igual a 1, ou seja, né, nesse caso você tem uma potência nula. Para a gente poder estimar então o fluxo monocromático, a gente está pegando a radiação entre dois comprimentos de onda em que aquela variação Δλ é muito pequeno. Então você consegue pegar aí um fluxo monocromático. O fluxo monocromático é a potência por unidade de área por unidade de comprimento, que é dado então em watts por metro quadrado por micrômetro. Se a gente quiser calcular então uma banda larga, né, a gente sabe definir aqui o fluxo monocromático, podemos então obter o fluxo de banda larga entre dois comprimentos de onda. Por exemplo, a gente quer integrar aí o fluxo de radiação na banda infravermelha. Aí você pega e calcula a soma entre dois comprimentos de onda que compreende então a banda de interesse. A intensidade, né? A intensidade da radiação I nos fornece detalhes das contribuições de várias fontes para o fluxo total em uma dada superfície. Suponha que você esteja em um dado local e queria saber quanto de radiação está chegando ali. Desta forma, né, uma pessoa que olhe para todo o céu pode avaliar como cada fonte de radiação contribui para o fluxo local onde ela se encontra. Por exemplo, o Sol, se não estiver bloqueado por nuvens, ele pode ser considerado como uma fonte bem localizada de grande intensidade e o restante do céu claro pode ser considerado como uma fonte mais ampla de menor velocidade. Nuvens, né? Nuvens também podem ser consideradas como fontes que contribuem para o fluxo total. Existe, portanto, uma relação entre o fluxo e a intensidade. O fluxo incidente de uma dada superfície é obtido pela soma das contribuições da intensidade de todas as direções possíveis e visíveis daquela superfície. Então, suponha que você queira calcular o fluxo aqui na superfície, você pega então a intensidade de cada uma das fontes, cada uma delas tem uma intensidade diferente, e você calcula o fluxo total. Um tipo de coordenada conveniente para avaliar os fluxos de radiação é a coordenada polar. Nesse sistema, o ângulo de zênite, θ, mede o ângulo a partir de uma direção de referência. Então, nossa direção de referência aqui, a gente tem um ângulo, então, o ângulo θ, que vai então nos representar aí o ângulo de inclinação, né? O horizonte corresponde a um θ igual a π sobre 2. Então, se o Sol estiver no horizonte, a gente tem aqui um θ igual a π sobre 2. Né? E aí, θ igual a π corresponde, né, ao lado para baixo, né? Ou seja, um θ de π. Né? O ângulo de azimuth, φ, ele vai então medir o ângulo, né, no sentido anti-horário a partir de um ponto, né,
no horizonte, ou seja, o ângulo φ ele pode variar então aí de 0 a π sobre 2. Então nós temos aqui, né, a variação, no caso anti-horário, nessa direção, né, a gente tem então aí o nosso φ variando, né, nessa direção, né. Qualquer direção pode ser descrita por esses ângulos. Então a gente pode ter, né, o Sol aqui em qualquer direção, a gente estaria olhando então, né. Algumas vezes a direção pode ser expressa em termos de um vetor unitário ômega. Então o ômega estaria representando os dois ângulos, né, o θ e o φ. E aí você tem esse ângulo unitário. O ângulo sólido, né, é uma medida de quanto o campo de visual está ocupado por um objeto. Usando as coordenadas polares, podemos definir o incremento infinitesimal do ângulo sólido. Então, suponha que você queira, né, estimar o ângulo sólido dessa pequena área. Você tem aqui uma estimativa da área, que é seno de θ dθ. Então, a gente tem aqui o ângulo θ, a gente tem que fazer uma estimativa desta área. A gente tem aqui duas distâncias, né? E aí você tem uma estimativa do seno de θ dθ e dφ, né? Dφ estaria representando então uma variação nessa direção, e aqui seno de θ dθ, a componente que está associada então a essa variação. Então a gente tem aqui uma estimativa do ângulo sólido, né, para essa pequena área. Então eu tenho uma estimativa aqui do ângulo sólido representada pela letra ômega. O ângulo sólido subentendido pela esfera global pode ser obtido através de uma integral dupla. Podemos obter então, né, através dessa integral, a gente vai integrar θ e φ. Então a gente está fazendo essa integral dupla, em que o φ pode ser estimado, se você integrar então ele de 0 a 2π. Então está representado por essa integral aqui, externa. E o θ, então está sendo representado de 0 a π. Então se você pegar de 0, π sobre 2 até π, você está pegando uma esfera completa. E essa aqui é uma integral que dá para ser feita, né? Quando você integra o φ, dá 2π, né? Vai sair de dentro da integral, fica a integral de seno de θ dθ de 0 a π, que é uma integral fácil de fazer, e aí você calcula, dá como resultado 4π. Então essa seria o ângulo sólido de uma esfera global completa. Aqui nós temos um outro exemplo, né? Então, qual seria o ângulo sólido subentendido por uma esfera como a Lua, né? Que você esteja olhando para a Lua. Então, você pode ter uma estimativa deste ângulo sólido, se você tiver, então, né, uma estimativa. No caso da Lua, você sabe a distância que ela está da Terra, qual que é o seu raio. E nesse exemplo aqui, eu vou passar para vocês calcular, então, o ângulo sólido. Vocês precisam, então, saber qual que é esse ângulo θ, para você conseguir, então, fazer a integral e calcular o ângulo sólido. Você vai ter que integrar o φ de 2π e o θ aqui. Tem que ser estimado baseado, então, na distância e no raio, para calcular, então, no caso da Lua e no caso do Sol, né? Algumas perguntas, então. Calcule a distância angular em graus subentendido pelo Sol e pela Lua. Primeiro passo. Calcule o ângulo sólido subentendido pelo Sol e pela Lua. Então, nosso objetivo é calcular o ângulo sólido. Qual deverá parecer maior a partir da Terra? E por qual porcentagem esses ângulos sólidos diferem um do outro? Se os valores acima forem constantes, seria possível explicar a ocorrência de eclipse solar total? Então, para calcular, vou passar para vocês como tarefa fazer uma estimativa do ângulo sólido da Lua e do Sol. O fluxo, né, de radiação que passa por uma dada superfície. Então, suponha que você tem uma superfície, você tem aqui, né, o ângulo de zênite, e suponha que a sua fonte esteja com um dado ângulo de incidência, né? Então, o fluxo de radiação que passa por uma superfície
dA, então aqui um elemento de área dA, é proporcional ao cosseno do θ. Né? Então tem que ter uma projeção, cosseno de θ, que é o produto escalar entre esse versor e esse versor aqui da direção de onde está vindo a nossa radiação. Né? Então é um produto escalar entre os dois vetores. O fluxo que passa pela área para cima pode ser estimado a partir dessa estimativa aqui. Então, o fluxo que passa nessa área de baixo para cima é uma integral, né, de 2π. Eu estaria pegando, então, o φ 2π. E aí o fluxo é a projeção que você vai calcular, então, em relação, tem que levar em conta esse ângulo, esse produto escalar. Em outras palavras, em coordenadas polares, temos então agora a soma das intensidades, né, que está envolvida aqui o cosseno do ângulo θ, que é essa projeção, e é o ângulo sólido seno de θ, dθ, dφ, que a gente tinha visto antes. Então agora a estimativa do fluxo de baixo para cima pode ser calculada então por esta integral dupla. Se é para baixo, aí, então o fluxo, por exemplo, está chegando à superfície, aí você tem que pegar, né, fazer uma integral dupla, a mesma integral, só que agora muda os limites de integração, que o φ você pega aí todas as direções, mas está vindo de cima para baixo, então o que vai mudar aqui são os parâmetros aqui associados à integral do ângulo θ. Se a intensidade é isotrópica, podemos calcular para a integral, né? Depois que fizer o cálculo, você tem então o valor, o resultado π vezes a intensidade. Então, considerando que a intensidade é isotrópica, pode sair de dentro da integral. Né? A resultante do fluxo de radiação, você calcula quanto está vindo de baixo para cima, quanto está vindo de cima para baixo. Então, você tem aí a resultante. Você pode novamente calcular. Nesse caso, você vai levar em conta, então, o ângulo θ vai ser integrado entre 0 e π. Lembra, né, que o ângulo θ você tem, então, 0 a π, você tem, então, pegando toda a radiação que está passando de baixo para cima e de cima para baixo. Então, a gente consegue obter aí o fluxo total. Vamos ver um exemplo, né, um exemplo importante, né, uma aplicação para a radiação aqui global. Em média, podemos nos perguntar, quanto de radiação solar incide na atmosfera terrestre? Bom, podemos estimar quanto a radiação solar é interceptada em um disco com o mesmo diâmetro da Terra. Então, imagine que a radiação está chegando, a gente sabe qual que é o fluxo que chega no topo da atmosfera, e aí ela vai ser interceptada pela esfera do nosso planeta, mas a sua interceptação é proporcional, então, à área de seção, πr², em que r é o raio da Terra. Então, se a gente sabe quantos watts por metro quadrado está chegando aqui, a gente multiplica pela área πr², e aí a gente tem quantos watts. Dá para ter uma estimativa aqui, conhecendo o raio da Terra, conhecendo quanto de radiação chega no topo da atmosfera, a gente consegue calcular, porque a gente sabe, então, né, que a gente recebe aí 1.370 watts por metro quadrado, aproximadamente, é o fluxo que chega no topo da atmosfera. O fluxo de radiação medido em uma unidade de área no topo da atmosfera depende do ângulo de incidência do Sol. Se o Sol está bem em cima no horizonte, o ângulo de incidência é 0. Então, a gente tem o Sol, né, vindo de cima para baixo, a gente tem esse ângulo de incidência igual a 0. Mas, se temos um ângulo zenital maior, a projeção da radiação solar ocorre em uma área maior. Ou seja, se você tem aí uma dada inclinação, né, o fluxo de radiação que está chegando, ele vai, né, depender então dessa inclinação. Você pode ter, né, uma inclinação maior ou menor, e aí você pode ter uma estimativa se souber então como é que ele está chegando em relação ao ângulo de zênite. O fluxo de radiação solar, medido em uma dada unidade de área, então, né, depende desse cosseno da
inclinação, ok? Se considerarmos a insolação total, a energia por unidade de área no topo da atmosfera em uma dada localidade no curso de um dia, ou seja, 24 horas, a gente tem então a radiação que chega, né? Aí durante o dia, você pegar, por exemplo, a radiação solar entre o pôr do sol, né? O nascer e o pôr do sol. Aí você tem uma estimativa da radiação total solar que chegou naquele dia. Onde temos variação das horas, né? Aproximadamente 12 horas de insolação solar, mas temos também variações na elevação máxima no curso do ano, porque a Terra tem aí uma inclinação, né? Então, portanto, a quantidade aí de radiação que chega depende do período de horas de insolação e da elevação média do ângulo do Sol. Então, aqui em Florianópolis, por exemplo, a gente pode ter uma estimativa, né, da radiação que chega a cada dia, sabendo, né, o período em horas de insolação. A gente sabe que no inverno temos um número menor de horas de insolação, devido à inclinação da Terra, e também o ângulo de inclinação, né? Dois parâmetros importantes. Se nós fizermos o cálculo para cada uma das latitudes do nosso planeta, né, em função dos meses do ano, a gente pode ter uma estimativa aqui em watts por metro quadrado da insolação. Então vamos pegar aqui no Equador, né? A gente tem aqui uma quantidade em watts por metro quadrado. A gente tem uma mudança aqui da inclinação, né, a declinação do Sol. A gente sabe que nos meses de junho, julho e agosto, o Sol está iluminando mais o hemisfério norte, por isso que ele está com uma declinação um pouco mais para o norte, ou seja, ao meio-dia, se você olhar para a inclinação do Sol, aqui em Florianópolis, que a gente tem aqui então da ordem de 27 graus de latitude sul, né? A gente nunca vai ver o Sol ao meio-dia no zênite. Ele vai ter sempre uma pequena inclinação aqui em relação à direção norte. Então, ó, próximo do Equador, o período de horas de insolação é da ordem de 12 horas por todo o ano. No entanto, a elevação máxima varia no decorrer do ano, ou seja, você acaba tendo uma pequena variação da inclinação aí no decorrer do ano. 2 vezes por ano, no equinócio de outono e de primavera, ou seja, 21 de março e 21 de setembro, aproximadamente, o Sol passa bem em cima ao meio-dia. Então, nós estamos agora em agosto, daqui a pouco vamos chegar em setembro, e aí então a gente tem aqui 21 de setembro, a gente vai ter aqui o Sol, né, no Equador, vai estar bem ali no zênite, né? E depois ele vai, né, passar aqui para o hemisfério sul nos próximos meses, chegando ao nosso verão, né, ele vai estar aqui iluminando então com uma inclinação menor, e aí então a gente tem uma quantidade de radiação maior no hemisfério sul, né? Nos meses agora de junho, julho e agosto, o Polo Sul, né, está em completa escuridão, né? Então, daqui a pouco começa a chegar radiação solar lá no Polo Sul. No momento eles estão em completa escuridão. Nos outros períodos, a elevação dependerá da inclinação do eixo de rotação da Terra, né? A gente sabe que ela atinge 23 graus, que é só a inclinação máxima. Para regiões de latitude maiores que 23 graus, o Sol nunca estará totalmente acima do zênite. Esse ângulo mínimo sempre será maior do que zero. Os dias são mais longos no hemisfério de verão do que no inverno. Então, a gente tem, né, no nosso verão, a gente tem aí dias mais longos. Daqui a pouco a gente vai ter, então, né, essa mudança quando a gente sabe que a gente está aqui 27 graus de latitude sul, né? E a gente vai estar aqui tendo uma estimativa maior de watts por metro quadrado aqui na nossa latitude.
a insolação diária média no topo da atmosfera para cada latitude. Então aqui a gente tem as latitudes, Polo Sul, Equador, Polo Norte. A gente tem aqui uma quantidade de radiação anual, né? Então a gente tem bastante radiação aqui nas regiões equatoriais e menos na região do Polo Sul. Isso aqui é a média anual. Mas no dia 21 de dezembro, né, a gente tem uma grande quantidade de radiação no Polo Sul, né, e aí quase nada no Polo Norte. Ao contrário, no dia 21 de junho, a gente tem grandes quantidades de radiação no hemisfério norte e quase nada no Polo Sul. Então, nós estamos tendo agora, né, tivemos agora uma onda de calor no hemisfério norte, né? Então, estão acompanhando essas ondas de calor. Muito bem, esse foi o nosso bate-papo de hoje, né? Nós vamos continuar então aí nas próximas aulas.